Pessoal, essa é a nossa segunda videoaula. Essa aula é a respeito de... A gente vai começar uma série, na verdade, de aulas a respeito dos principais hormônios vegetais. Essa primeira aula é a primeira de duas aulas sobre auxina. A auxina é um hormônio já há muito tempo descoberto e, portanto, a gente tem mais conhecimento sobre ela. Então a gente vai ter o assunto dividido em duas videoaulas. Tá bom? Vamos lá. No final da aula passada, nós vimos que os hormônios são as principais moléculas sinalizadoras para o desenvolvimento vegetal. Nós vimos que a formação do corpo da planta depende muito da característica das divisões celulares e isso depende da comunicação entre as células. Essa comunicação é feita por sinais, esses sinais geralmente são hormonais. Para a gente entender o que são hormônios, nós vamos usar a mesma definição que é usada para animais. Então, hormônios são substâncias orgânicas, elas regulam o desenvolvimento. Geralmente elas são essas moléculas são produzidas em uma concentração muito baixa e são produzidas em um local da planta e transportadas para outras partes do corpo da planta. Vocês estão vendo que eu estou usando aí a definição por animal, então ele está dizendo glândulas endócrinas. É claro que plantas não têm glândulas endócrinas, mas são produzidas por tecidos, e esses tecidos geralmente estão distantes da parte aonde o hormônio vai exercer o seu efeito. Nós vamos dar exemplos, obviamente, para todos os hormônios que a gente trabalhar. Mas essa definição de hormônio usada para animais é bastante útil para a gente entender o que são hormônios vegetais. Então, hormônios vegetais são substâncias orgânicas, então elas são feitas por cadeias de carbono. Elas agem no desenvolvimento, geralmente em concentrações muito baixas, e elas são sempre produzidas em um local da planta e transportado para o outro local onde ela vai exercer o seu efeito. O primeiro hormônio daquele grupo dos 5 grandes hormônios que nós vamos estudar são as auxinas. Vocês vão ver que para todas as aulas de hormônio a gente vai usar mais ou menos o mesmo processo. Primeiro a gente vai ver um histórico, como que esse hormônio foi descoberto. Depois um pouco sobre como esse hormônio é sintetizado pela planta, como se dá o seu metabolismo. Depois a gente vai passar para as funções biológicas, em que processos biológicos esses hormônios agem. E depois a gente vai falar sobre mecanismos de ação. Tomem cuidado para prestar sempre atenção ao que significa biossíntese e metabolismo, porque as pessoas confundem biossíntese e metabolismo com mecanismo de ação. A biossíntese é a forma como a planta produz, biossintetiza, portanto, o hormônio. E o mecanismo de ação é como esse hormônio age sobre os processos vegetais. Você pode ter um mutante, por exemplo, para a produção da auxina, que não produz auxina, portanto, ele é afetado na biossíntese da auxina, mas se você aplicar exogenamente a auxina nessa planta, ela vai ser uma planta normal, porque ela possui o mecanismo de ação intacto. Então, só para a gente lembrar bem, biossíntese é a maneira como a planta produz o hormônio, mecanismo de ação é como a planta usa esse hormônio para afetar o seu desenvolvimento. Tá certo? Vamos começar então com um histórico. Antes, no entanto, de eu contar como que a auxina foi descoberta, é preciso mostrar para vocês um fenômeno que foi muito estudado na época em que a auxina foi descoberta. Isso que vocês estão vendo aí é a imagem de um grão de aveia germinando. Quando o grão de aveia germina, ele produz raízes, obviamente, e produz, como isso é uma monocotiledônia, ele produz um coleoptilo. Então, ao invés de produzir 2 cotilédones, como um feijão germinando, por exemplo, o grão de soja produz esse coleoptilo. Então, esse coleoptilo é a parte aérea que surge da planta assim que a semente germina. O que na época que a auxina foi descoberta era muito estudado era o fato de que esse coleoptilo tem fototropismo positivo. Nós vamos ter uma aula específica de fototropismo, mas eu já adianto que fototropismo, você já deve até saber disso, é a maneira como a planta então vai se desenvolver em direção à luz. O fototropismo positivo quer dizer que a planta está se movendo na direção da luz. No final do século XIX, as pessoas estavam muito interessadas em como que esse processo acontece, como que a planta sabe para que lado que está a luz. E esse processo foi estudado pelo Charles Darwin, é o mesmo da teoria da evolução, e o seu filho, o Francis Darwin. Eles estudaram bastante esse processo, eles chegaram à conclusão, analisando
esse processo do ponto de vista celular, de que o coleoptilo se move em direção à luz, ele se entorta, se pende em direção à luz, porque as células do lado iluminado, essas células se expandem menos do que as células do lado sombreado, ou seja, as células do lado sombreado se expandem mais e, portanto, o coleoptilo acaba entortando por essa diferença de expansão entre os dois lados do coleoptilo. Então, o Darwin, os dois Darwin, né, o Charles e o filho dele, fizeram uma série de experimentos para determinar de onde vem esse sinal, essa informação, onde que o coleoptilo percebe a luz. Então eles fizeram uma série de experimentos, eles decapitaram, né, cortaram a ponta do coleoptilo, cobriram a ponta com um pedaço de chumbo, um pedaço de vidro, então uma cobertura opaca, uma cobertura transparente, cobriram a parte de baixo do coleoptilo, enfim, a conclusão que eles chegaram era que a parte que responde ao estímulo de luz do coleoptilo é o ápice. Então, no final dos estudos dele, o que eles descobriram é que existe um sinal que é enviado do ápice do coleoptilo para o resto do coleoptilo para que essa curvatura aconteça. Foi só depois, já no século XX, pelo Boyce e Jensen, que uma outra série de experimentos ele conseguiu determinar que uma substância passa do ápice para a base. Ele fez isso cortando o ápice e recolocando o ápice no coleoptilo, separado por uma gelatina, quer dizer, uma coisa permeável. Se eu tivesse colocado um pedaço de papel filtro, ia ter o mesmo efeito. Então, o coleoptilo continua entortando porque esse sinal consegue passar por esse isolamento permeável. Se ele isolasse o ápice por uma mica é um mineral, ele poderia ter isolado isso com um pedaço de metal ou outra coisa que não fosse permeável, e ele percebe que a hora que ele recoloca o ápice, mas isolado por uma substância impermeável, o coleoptilo não responde mais ao estímulo, ou seja, o que quer que seja que estava trafegando da ponta do ápice do coleoptilo para a base não consegue mais passar por essa barreira que ele colocou. De qualquer forma, ninguém descobriu que substância era essa que passava. Isso precisou chegar bem já nos anos 20, no final dos anos 20 do século 20, que foram os experimentos de Wendt, e é ele que dá o nome à auxina, à substância auxina. Então, ele diz que essa substância receberia então um nome que vem do grego, auxein, quer dizer crescer, aumentar, e é ele que dá o nome da auxina. Então, ele não consegue isolar a substância, mas ele consegue demonstrar de que essa substância ela pode ser isolada, por exemplo, nesse bloco de gelatina. Se você colocar só o bloco de gelatina que foi, então, embebido por esse exudado, né, das células do ápice, esse bloco de gelatina tem o mesmo efeito da recolocação do ápice do coleoptilo em cima dele. Então ele fala, olha, a substância saiu do ápice, entrou no bloco de gelatina, e essa substância que promove esse crescimento, esse aumento das células é que eu vou chamar de auxina. Foi só nos anos 30 que dois grupos independentemente, um grupo holandês e um grupo americano, que isolaram a substância e determinaram a estrutura molecular da primeira auxina isolada. É uma auxina natural e é o ácido indol 3-acético, o AIA. O AIA, ou ácido indol acético, é a auxina natural mais comum, mais abundante nas plantas. Além de demonstrar a estrutura química da auxina, que é o ácido indol acético, o grupo do Tiemann também demonstrou que o ácido indol acético possui a função de auxina, ou seja, se você produzir artificialmente essa molécula, sintetizar essa molécula e colocar numa solução, por exemplo, uma solução de água, e colocar os coleoptilos de aveia, você vai ver que a solução que contém o AIA, as células vão expandir. Como os coleoptilos estão aí imersos homogeneamente na solução, todas as células se expandem. Vocês podem ver então que os coleoptilos que estão na placa de Petri na imagem do lado direito, são maiores, ou seja, as células deles expandiram, comparado com os coleoptilos que estão na placa de Petri do lado esquerdo, que só tem água.
Apesar do AIA, do ácido indolacético, ser a auxina natural mais comum e mais abundante em quase todas as plantas, existem algumas plantas que produzem outros tipos de molécula que também são auxinas. Por isso que a gente diz que a auxina, na verdade, é um grupo de moléculas. Por exemplo, o milho possui muito mais IBA, que é o ácido indolbutírico, do que AIA, que é o ácido indolacético. Mas, de qualquer forma, vocês vejam que as moléculas são relativamente semelhantes e todas elas são consideradas auxinas. Essas moléculas que nós mostramos, elas são as formas ativas das auxinas. Então, o que acontece se a planta produz auxina demais, né? Então, deve haver uma maneira de acontecer o que a gente chama de catabolismo da auxina, ou seja, a auxina que vai sendo produzida tem que ser de alguma forma ou estocada ou degradada para a planta não virar uma bola de neve, né? A planta produzir auxina demais. Então, as auxinas também existem em formas inativas, ou que seja, conjugadas, em que mesmo a molécula presente ela não tem efeito biológico, né? Então, o que pode acontecer é que você vai então modificar a molécula, colocando lá uns penduricalhos moleculares, né, colocando uns radicais. Se esses radicais forem de baixo peso molecular, isso vai fazer com que essas auxinas sejam degradadas. Então, se você colocar lá um éster, um grupo metil, um grupo inositol na molécula de ácido indolacético, por exemplo, se a célula fizer isso, essa auxina vai ser degradada definitivamente. Se esses radicais que forem adicionados na molécula forem de alto peso molecular, por exemplo, você colocar um glucano, um peptídeo, uma glicoproteína, essa auxina vai ser reversivelmente inativada. Então, ela não é degradada, ela fica armazenada ali. Se você retirar esse radical, esse glucano, esse peptídeo, a auxina volta a ser ativa. Então, a planta tem duas formas de catabolismo de auxina, de degradação. Uma degradação é permanente, se você associar na molécula radicais de baixo peso molecular, ou reversivelmente, então funciona como uma espécie de estocagem de auxina, se você colocar na molécula radicais de alto peso molecular. Existem outras auxinas que foram ao longo do tempo sintetizadas, não existem em plantas, são auxinas sintéticas, foram fabricadas com o propósito de usar como um aditivo mesmo na produção de plantas. Muitas das auxinas sintéticas, quando aplicadas em altas doses, aliás, isso funciona com quase todos os hormônios aplicados em altas doses, tem efeito herbicida. Então, essa molécula que vocês estão vendo do lado direito embaixo, o dicamba, é até hoje usado como um herbicida muito popular em plantas. A molécula que vocês estão vendo do lado esquerdo embaixo, 2,4-D, é uma auxina sintética comercial relativamente barata, ela é muito usada em experimentos de cultura de tecidos, nós vamos ver isso um pouco mais para frente depois. E já a molécula que está do lado esquerdo em cima, o 2,45-T, na verdade, ele é um resíduo da produção comercial de 2,4-D, e isso hoje em dia está proibido a sua produção. Isso foi durante a década de 60 popularmente conhecido como agente laranja. Foi essa molécula, o 2,45-T, que os Estados Unidos usou para aplicar nos campos de arroz durante a Guerra do Vietnã. Um detalhe importante é que o 2,45-T é uma molécula mutagênica, então essa aplicação do agente laranja teve como consequência grandes perdas humanas, porque as pessoas acabaram respirando isso quando os aviões passavam aplicando, ou por tentar consumir os alimentos contaminados, acabam desenvolvendo diferentes formas de câncer, né? Então, vejam aí um problema ambiental que pode ser causado com essas auxinas sintéticas. Eu acho que era isso com relação ao histórico. Vamos passar para biossíntese e metabolismo. A produção de hormônios, em geral, é considerado metabolismo secundário, ou seja, a biossíntese de hormônios vai usar moléculas do metabolismo primário para fazer as moléculas dos hormônios. O que eu quero que vocês guardem é que as auxinas são produzidas principalmente a partir do triptofano. Então, o triptofano é um aminoácido comum, ele é usado, obviamente, para formar proteínas, ele é usado no metabolismo primário, mas é o triptofano a molécula que vai ser usada pela planta para a produção das auxinas.
Existem basicamente três vias de biossíntese conhecidas. A via de baixo que vocês estão vendo ali, ela existe apenas em bactérias, então eu não vou me concentrar muito nisso, porque planta não faz a biossíntese a partir dessa via, a partir desse processo. Nós vamos nos concentrar na principal via de biossíntese do AIA, do ácido indolacético, que é a auxina, né? A partir do triptofano, que envolve a ação de enzimas, que são chamadas flavina monoxigenases, que são produzidas pela expressão dos genes IUCA. Todas as plantas produzem múltiplos genes IUCA, a Arabidopsis produz lá 11 genes IUCA, são vários genes, e isso dá então uma redundância. Por que isso existe? Por que existem vários genes que codificam essas enzimas? Vocês imaginem que a auxina é um hormônio extremamente importante para o desenvolvimento da planta, e se por uma mutação essas enzimas deixam de ser produzidas, a planta vai morrer, com certeza. Por isso, para ter esse efeito tampão, geralmente todos os genes que estão envolvidos na biossíntese de hormônios estão presentes na planta em múltiplas cópias. Então existe uma família de genes IUCA, em Arabidopsis existem 11 membros dessa família, outras plantas possuem mais ou menos genes IUCA, mas é sempre um número relativamente grande de genes que produzem essas enzimas. Portanto, para que a planta efetivamente tenha algum defeito visível, você precisa ter, no mínimo, um mutante quádruplo do genes IUCA, quer dizer, 4 mutações independentes, o que é extremamente raro de acontecer, para que a planta deixe de produzir a auxina. Esses genes IUCA, portanto, são os principais genes de biossíntese de auxina. Eles se expressam de forma um pouco diferente, mas a maioria deles se expressa em meristemas caulinares e folhas jovens. Alguns deles se expressam, inclusive, durante o desenvolvimento embrionário. Isso quer dizer, então, que os principais locais de biossíntese de auxina são os meristemas caulinares e as folhas jovens. Lembrem-se da definição de hormônio. Os hormônios são sempre produzidos em um local da planta, e eles vão ter que ser transportados para outros locais onde eles vão ter a sua ação principal. Então, o principal local de biossíntese de auxina na planta são os meristemas caulinares e as folhas jovens. Nós conseguimos ver aonde existe a maior concentração de auxina na planta, que, portanto, não deve ser no meristema apical caulinar, né? Porque eu já disse no início que os hormônios são produzidos em um local e transportados para outro. Então, apesar da auxina ser produzida no meristema apical caulinar nas folhas jovens, não é lá que se encontra a maior concentração de auxina numa planta. A maior concentração de auxina na planta é nas raízes. Então, isso a gente consegue ver, esse experimento, essas imagens que vocês estão vendo, essa coloração verde, é porque foram utilizados anticorpos conjugados a fluoróforos, a substâncias que fluorescem, em verde nesse caso, e a gente consegue ver então em todas as imagens que as pontas das raízes que estão sendo mostradas aí fluorescem bastante. Então, a concentração maior de auxina numa planta é nas raízes. Então vejam, se as auxinas são produzidas no meristema apical caulinar e tem que ser transportado para as raízes, onde tem a sua maior concentração, como que se dá esse transporte? Então, experimentos do século passado, dos anos 60 e 70, indicaram que existe mesmo o transporte de auxina. Isso foi feito colocando então um pedaço de hipocótilo, de um caulezinho de uma semente recém-germinada, entre dois blocos de gelatina. O bloco de gelatina de cima continha auxina radioativa. Se você mantém exatamente a posição em que estava esse hipocótilo, você vai ver depois de algum tempo que toda aquela radioatividade que estava no bloquinho de cima, na parte A, agora foi passada para o bloco da parte de baixo, nessa posição B. Indicando então que existe um transporte de auxina da região apical da planta para a região basal. Se por acaso você invertesse a posição do hipocótilo, ou seja, o lado de cima agora fica virado para o lado de baixo fica virado para o lado de cima, o que você vai ver é que não há basicamente nenhum transporte ou muito pouco, existe um pouco de transporte, a gente vai ver por quê, existe muito pouco transporte da auxina de um lado para o outro. Então, a maior parte do transporte de auxina é o que a gente chama de basípito, ou seja, da parte de cima da planta para a parte de baixo da planta. Mas nós vamos ver que isso não é tão simples assim. Esse transporte é um pouquinho mais complexo do que isso.
para a gente entender como se dá o transporte polar de auxina, nós precisamos entender o que a gente chama de modelo quimiosmótico. Vejam, o que é auxina? A principal auxina natural é o ácido indol acético, ou AIA, portanto é um ácido. O pH interno do citoplasma de uma célula vegetal geralmente é neutro, pH 7. Portanto, se eu tiver auxina em algum lugar do exterior da célula, em que o pH geralmente é mais ácido, o pH da parede celular, geralmente o pH é 5. Então, se eu tiver ácido indol acético, o AIA, auxina, do lado de fora da célula, que o pH é 5, a tendência desse ácido é entrar para dentro da célula, para tentar igualar esses pHs que dentro da célula é 7 e fora da célula é 5. Então, a entrada de auxina através da membrana plasmática para dentro da célula geralmente é feito de forma passiva, para tentar anular essa diferença de pH. Então, a auxina pode entrar na célula vegetal para qualquer lado. Existem alguns auxiliadores que são permeases, que a gente chama de AUX1, são facilitadores da entrada de auxina. Mas, então, essas moléculas também colocam auxina para dentro da célula, mas a maior frequência de entrada de auxina na célula é de forma passiva, simplesmente para tentar anular essa diferença de pH, que do exterior da célula é mais ácido, no interior da célula pH é 7. Então, a mensagem que deve ficar é que a auxina entra na célula por todos os lados de forma passiva. Se isso é assim, para a auxina sair de dentro da célula, contra esse gradiente de pH, tem que haver gasto de energia. Então, para a auxina sair da célula, existem moléculas que são chamadas de PIN, e elas, com gasto de energia, então com gasto de ATP, tiram moléculas de dentro do citoplasma da célula e colocam para fora da célula. Então, esse transporte é feito com uma espécie daquele jogo de escravos de Jó jogavam caxangá, sabe como é que é? Vai passando uma molécula de uma célula para outra. Os auxiliadores, que são os AUX1, eles estão distribuídos de forma homogênea na célula, mesmo porque a auxina entra de forma homogênea na célula por todos os lados. Mas a saída de auxina, que só é possível através das proteínas PIN, vai então acontecer aonde as proteínas PIN estiverem localizadas. E, por via de regra, as proteínas PIN geralmente estão localizadas. No caso dessa imagem que vocês estão vendo, as proteínas PIN estão localizadas na base das células. Portanto, aquela célula lá de cima está jogando auxina na parede da célula de baixo. Como a auxina entra passivamente na célula, ela vai entrar para a célula de baixo. Só que agora a célula de baixo também tem proteínas PIN na parte inferior, na parte de baixo da membrana plasmática. E esta célula, por sua vez, vai jogar auxina na parede da próxima célula. Então, vocês estão vendo que nessa imagem existe um fluxo de auxina da célula de cima em direção às células de baixo. Então, é dessa forma que é feito o transporte polar de auxina, através do efluxo de auxina da célula pelas proteínas PIN. Ora, então vejam, se as proteínas PIN são proteínas, isso quer dizer que são codificadas por genes. Portanto, se são genes, esses genes podem sofrer mutações. O que acontece se houver a mutação num desses genes? Então, aqui vocês estão vendo o mutante PIN1 de Arabidopsis. Esses mutantes possuem graves defeitos do desenvolvimento. Existem várias proteínas PIN, nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa é apenas uma delas. E quando você muta essa, você vê que tem, por exemplo, a planta não forma mais folhas ou órgãos aéreos, só raramente. Então, existem defeitos graves no desenvolvimento se você afetar o transporte polar de auxina. Como essas são proteínas, né, e são codificadas por genes, a gente pode fazer plantas transgênicas em que, associado à região codificadora da proteína, a gente coloca uma região codificadora de um gene marcador, por exemplo, o GFP. Vocês já devem ter visto esses experimentos com GFP em outras disciplinas, inclusive com animais. Então, se a gente fizer uma planta transgênica usando o promotor da própria proteína PIN e a região codificadora associada à proteína GFP, nessa planta transgênica nós vamos visualizar, nessa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de microscopia de confocal ou microscopia de fluorescência, onde vocês veem essas faixas verdes é a localização da proteína PIN. E aí, então, claramente a gente vê que a proteína PIN1 está localizada na base das células,
que é onde essa concentração verde que vocês estão vendo acontece. Se nós olharmos numa raiz da planta, por exemplo, vocês estão vendo nessa imagem a localização da proteína PIN1 nas células do interior da raiz, que a gente chama de tecido provascular. Então, é pelo interior da planta, pelo tecido provascular, que a auxina é trazida lá de cima, onde ela é sintetizada. Lembrem-se, a auxina é sintetizada no meristema apical caulinar e nas folhas jovens. E através do sistema do córtex, né, do parênquima do sistema vascular, vejam, não é transportada por xilema e floema, hein? Ela é transportada pelo parênquima, são células vivas, são parênquima do sistema vascular. Então, essas células que possuem proteína, que expressam gene PIN e possuem proteína PIN1 na base das células, são essas células que vão transportar a auxina do ápice da planta em direção até a base. Vejam, a Arabidopsis, por exemplo, tem 8 proteínas PIN, são várias proteínas PIN. Então, todas as plantas possuem mais de uma proteína PIN. Todas as proteínas PIN são localizadas assim, na base das células? Não. Vejam, a proteína PIN2, por exemplo, está localizada também de forma polarizada, né, em um dos lados das células, mas dessa vez da parte apical das células. E vejam que ela está localizada nas células periféricas da raiz. Ou seja, enquanto a PIN1 está trazendo a auxina do ápice da planta em direção à base pelo centro da raiz, a proteína PIN2 está redistribuindo essa auxina de volta para o ápice da planta através da periferia da planta. Só para dar um exemplo, as PIN3 e 4 elas estão exatamente no ápice da raiz, redistribuindo a auxina. Então vejam, a auxina vem do ápice da planta, sendo carregada pela proteína PIN1, pelo centro da planta, chega no ápice da raiz. No ápice da raiz, ela é redistribuída para as bordas dessa raiz pelas PIN3 e 4, e a PIN2 leva a auxina de volta para o ápice da planta. O que a gente precisa saber agora é o que acontece a hora que essa auxina chega no ápice da planta de volta, né? Então vejam, para a gente entender isso, é preciso se lembrar do que acontece ou qual é o fenótipo daquele mutante PIN1 que eu mostrei agora há pouco. Se vocês olharem para o meristema apical caulinar de uma planta de Arabidopsis, que é essa imagem que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, isso está em microscopia eletrônica de varredura, vocês vão ver que o domo meristemático produz esses primórdios de folhas. No entanto, o meristema apical do mutante PIN1, quer dizer, ele não consegue transportar a auxina, vejam que o meristema fica ali crescendo sem produzir órgãos laterais ou folhas nenhuma. Então, claramente, o transporte polar de auxina feito pela proteína PIN1 é muito importante para a produção de folhas, para a produção de órgãos aéreos. Se você pegar um pouco de lanolina, dissolver uma auxina qualquer, por exemplo, o ácido indoacético, que é a auxina mais comum, a auxina natural, e você aplicar essa lanolina, essa mistura de lanolina e auxina. A lanolina é simplesmente uma graxa, um solvente qualquer, uma espécie de uma cera para a gente dissolver a auxina. Se você colocar nesse ápice do mutante PIN1, vejam o que acontece na imagem do lado direito. Na imagem do lado esquerdo é um ápice de PIN1 visto na microscopia eletrônica de varredura. Do lado direito, vocês estão vendo aquela parte vermelha. Aquilo é a aplicação de um blob ali, né, de um pouquinho de lanolina com auxina. E vejam que assim que você aplica a auxina, isso estimula a formação de um primórdio de folha, que é o que essa setinha branca ali está apontando, é a formação de um primórdio de folha. Ou seja, aparentemente uma concentração, que a gente chama de um máximum local, ou seja, de um ápice, de uma concentração localizada, um máximum é uma concentração localizada de auxina, é necessário para a organogênese, ou seja, para a formação de órgãos, para a formação de folhas. Então, deve haver uma coincidência da posição das proteínas PIN em direção às células que vão ser responsáveis para a formação de um novo primórdio. E é exatamente isso que acontece. Se eu olhar, isso é uma planta então transgênica, nós estamos vendo uma imagem de microscopia de confocal do ápice caulinar de uma planta visto de cima. Então, vocês estão vendo que essa região onde tem a proteína PIN1, que é o que está em verde ali, ela está jogando auxina para estas células que contêm a PIN1. Ou seja, existe uma concentração de auxina que é coincidente com o local de formação de um novo primórdio.
O que é interessante é que essa localização ela é dinâmica, ou seja, ao contrário das células do caule da raiz, em que a PIN1 é sempre localizada na região central, na região provascular, na parte de baixo da célula. A PIN2 é sempre localizada nas células periféricas da raiz, mas na parte de cima da célula. No ápice caulinar, a proteína PIN1, que então é responsável pelo transporte de auxina, muda a sua localização. Se nós fizéssemos um filme dessa imagem, nós vamos ver que ao longo do tempo a posição da PIN1 muda dentro de uma mesma célula e células que não produziam PIN1 passam a produzir. E isso faz então com que o transporte polar de auxina no meristema caulinar seja muito dinâmico. Então vejam, vamos recapitular. As proteínas PIN fazem o efluxo de auxina, e é isso que vai dar o transporte polar de auxina. Proteínas como a PIN1, por exemplo, estão sempre localizadas na periferia da célula. Por exemplo, na raiz, a PIN1 está localizada nas células do centro da raiz, sempre na parte de baixo das células. No meristema apical caulinar, a proteína PIN1 se localiza de forma dinâmica, ela muda a posição dentro da célula ao longo do tempo. E a maneira como essa PIN1 está localizada na célula induz a formação de um máximo de auxina, ou seja, de uma poça, uma concentração localizada de auxina, e essa localização coincide com o início da formação de um primórdio. Então, no local do meristema apical caulinar onde tiver uma maior concentração de auxina, vai ser o local de formação de um primórdio. Se a gente olhar nesse esquema, esse grande círculo roxo claro aí seria o meristema apical caulinar visto de cima, e esses círculos roxos menores seriam o P1, P2, P3, seriam os primórdios, quer dizer, onde estão os primórdios, quanto maior aí o círculo, quer dizer que o primórdio é mais velho, então o P3 é o primórdio mais antigo que existe nesse meristema, o P2 é o outro primórdio, o P1 é o mais recente deles. Vejam que as setas amarelas indicam para onde está indo a concentração de auxina. E essa auxina vai induzir o início, que é o I1, o início da formação de um novo primórdio. O que acontece é que a hora que o primórdio começa a ser formado, existe uma reversão da polaridade das proteínas PIN, porque esse primórdio já está desenvolvendo, e essa reversão faz com que aonde existia menos auxina, ou seja, que era uma região distante da região da formação desse novo primórdio que está sendo formado, que é o I1, essa auxina foi retirada de outras células do meristema, gerando um mínimo de auxina. E onde era o mínimo de auxina é justamente para onde vai haver a reversão do transporte polar de auxina, que é o que está mostrado na imagem aí do lado direito. Então, o I2, que é o novo início de formação de um primórdio, vai ser formado numa região onde havia um mínimo de auxina. Vocês estão vendo aonde a gente vai chegar. A gente vai estar indo então à descoberta de qual é o mecanismo que garante a filotaxia, né? Então, só recapitulando de novo, a auxina ela está vindo de onde? A auxina ela é produzida no meristema apical caulinar e nas folhas jovens, mas ela é imediatamente transportada em direção à ponta da raiz. Na ponta da raiz, pela PIN1. E na ponta da raiz, as proteínas PIN2, PIN3 e PIN4, vão recolocar a auxina em direção à periferia da raiz e a PIN2 joga de volta para o meristema apical caulinar. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, vejam as setas que estão indicando a auxina que está vindo de lá da raiz pela periferia da planta, isso é feito pela PIN2. E aí essas setas menores indicam a ação da PIN1 para criar esses picos de concentração de auxina que estão coincidentes com a formação de novos primórdios. O grupo liderado pelo Chris Kuhlmeier e pelo Giri Frimley fizeram então essa correlação entre a auxina e a criação da filotaxia. Eles desenvolveram modelos matemáticos, são modelos simulados por computador, que mostram que essa distribuição dinâmica da PIN1 vai criar uma distribuição dinâmica de máximas de auxina, que vai mudando conforme o tempo, e essa modificação das concentrações de auxina é que vão criar os padrões de filotaxia.
Se a gente olhar então uma simulação em 4D, ou seja, uma simulação 3D ao longo do tempo, a gente vai entender como que isso é possível. Então vejam aí o modelo funcionando. Vocês vão vendo que no início o meristema é um meristema de uma semente recém-germinada, mas imediatamente vocês veem a formação dessas partes vermelhas. Essas faixas vermelhas são onde estão localizadas as proteínas PIN. Quanto mais claro é o tom de verde, maior a concentração de auxina. Essa concentração de auxina foi induzida justamente pela distribuição das proteínas PIN. E vocês estão vendo que aonde existe concentração de auxina coincide com a região de formação dos primórdios. Vocês vão vendo que então gradativamente vai havendo a formação de uma filotaxia. Essa filotaxia é de 137,5 graus, é aquela mesma que nós mostramos que existe em todas as plantas para posicionamento de folhas e de outros órgãos. A gente mostrou isso na aula passada. Da onde vem então esse 137,5 graus? Isso vem do fato de que o meristema é um domo, é uma semi-esfera. E se você faz um máximo de auxina numa posição qualquer desse semidomo, né, desse semi-esfera, o mínimo de auxina vai estar localizado a 137,5 graus do máximo. Como o próximo máximo vai ser formado no que era o mínimo anterior, o próximo máximo vai ser formado a 137,5 graus. Ou seja, esse ângulo vem da distribuição de auxina controlado pelo transporte polar em um meristema que é uma semisfera. Ou seja, para você mudar essa filotaxia, se você mudar o formato do meristema, se o meristema agora não é mais uma esfera, mas é uma oval, por exemplo, aí se for uma oval, vocês devem imaginar que a distribuição de filotaxia vai ser a 180 graus, vai produzir folhas então alternas. E geralmente as plantas que têm filotaxia alterada, se você olhar o formato do meristema, o meristema tem um formato realmente diferente desse formato circular. Geralmente as plantas que têm o meristema de formato esférico vai ter uma filotaxia espiralada. Plantas que têm filotaxia, por exemplo, alternada, ou o transporte polar de auxina obedece outras regras, ou o meristema tem um formato diferente. Uma coisa interessante da gente notar é o que acontece com a auxina quando ela chega no ápice do primórdio. Então, se a gente olhar nesse corte histológico do ápice de uma folha, a gente vai observar que de um lado do primórdio, do lado direito, por exemplo, as proteínas PIN, que são essas faixas cor-de-rosa, estão localizadas do lado esquerdo das células. Se a gente olhar do lado esquerdo desse primórdio, a gente vai ver que as proteínas PIN estão localizadas do lado direito das células. O que é interessante é que no ápice do primórdio, as proteínas PIN estão localizadas de forma quase que uniforme na célula. Isso faz com que a auxina seja empurrada para o interior do primórdio. Isso faz, então, com que a auxina que vem lá da raiz se concentre no meristema apical colinar em zonas ou em máximas que vão induzir a formação do primórdio. E uma vez que a auxina é transportada até o ápice do primórdio, existe então um refluxo de auxina em direção à raiz de novo. Ou seja, é esse refluxo de auxina pelo interior do primórdio que vai promover a diferenciação do sistema provascular, ou seja, da nervura das folhas. Então vejam, a gente viu aí uma série de funções biológicas da auxina. As proteínas PIN, elas geram o transporte polar de auxina dentro do corpo da planta, e esse transporte ele é basípedo, quer dizer, a partir do interior da planta, da região de síntese. Lembre-se, a região de síntese de auxina é no meristema apical colinar e nas folhas jovens. Essa auxina é toda retirada do meristema apical colinar pela PIN1, levado até a ponta da raiz, é redistribuído na ponta da raiz, e depois há um outro transporte acropétalo, ou seja, da parte de baixo para a parte de cima, pela periferia da planta. Esse transporte, então, traz a auxina novamente até o ápice caulinar, e no ápice caulinar, as proteínas PIN1 vão, de novo, formar máximos de auxina. Esses máximos coincidem com a formação dos primórdios foliares.
A hora que a auxina chega no ápice do primórdio foliar, ela é trazida de volta para o centro da planta, onde ela vai reconectar com esse fluxo para voltar para a raiz, e esse transporte pelo interior do primórdio vai promover a diferenciação do sistema vascular da folha. Então, nós vimos aí diferentes funções biológicas do transporte polar de auxina. Existem algumas drogas que são capazes de bloquear a ação das proteínas PIN, ou seja, bloquear o transporte polar de auxina. As mais comuns são o ácido naftilftalâmico, NPA, e o ácido tridobenzoico, que é o TIBA. Imaginem aquela margarida que nós mostramos que existe então essa filotaxia dos primórdios de flores. Se nós pegarmos esse meristema dessa inflorescência ainda no início do desenvolvimento, nós vamos ver a região então de formação dos primórdios das flores. O domo do meristema é o que está sendo mostrado em vermelho, e aí agora vocês estão vendo essas diferentes bolinhas vermelhas são os diferentes primórdios de flor. Se nós aplicarmos NPA, que então é um bloqueador da ação do PIN, nós vamos ver que existe a continuidade do desenvolvimento do meristema. O meristema vai ficando cada vez mais pontudo, mais abaulado, a divisão celular continua, mas vocês estão vendo que o número de primórdios aí de flores é bastante reduzido. Ou seja, se eu bloquear o transporte polar de auxina, quer seja por uma mutação, você se lembra do mutante PIN, ele não produz folhas, ele tem um desenvolvimento bem severamente afetado. Ou nós podemos fazer isso com a aplicação de substâncias que bloqueiam a ação das proteínas PIN, como por exemplo o NPA. Se nós bloquearmos o transporte polar de auxina, nós não vamos ter mais a formação de primórdios. Então o desenvolvimento da planta vai ser bastante afetado. Nós vamos, na próxima aula, continuar vendo outras funções biológicas das auxinas e no mecanismo de ação. Até a próxima aula. Pessoal, nessa aula a gente viu um breve histórico sobre um dos principais hormônios vegetais, que é a auxina, ou são as auxinas, e também alguns dos efeitos biológicos desse hormônio, desse grupo de hormônios. O que nós vamos fazer na aula que vem é continuar com alguns efeitos biológicos e vamos passar também ao mecanismo de ação das auxinas.